A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro da SMV Brasil, falando especificamente para o mercado de agências. Hoje, junto conosco, está aí um expert de mercado, o Hector, que é um dos sócios da agência Gorilla, para junto conosco falar um tema aí que está bem crescente, bem em evidência, que é a comunicação em marcas nativamente digitais. Bom, Hector, antes de começar esse tema aí, que está em bastante evidência, cara, se apresenta aí um pouco para a comunidade, quem é o Hector, quem é a Gorilla, conta mais aí para a galera. Beleza. Fala galera, tudo semi-tranquilo? Bom, quem tá falando aqui é o Hector, eu sou sócio da Gorilla e eu tenho muita dificuldade com essa pergunta, cara, quem você é? Quem é você na fila do pão e tal? Porque a gente tem uma mania muito feia, e a gente enquanto sociedade, de se definir pelo que a gente faz, né? A gente fala, não, eu sou o Hector e eu sou engenheiro, eu sou o Hector e eu sou comunicólogo, eu sou o Hector e eu sou whatever. E eu tenho muito medo disso, cara, porque hoje eu sou o Hector, que é sócio da Gorilla, e entende um pouquinho de comportamento e faz um pouquinho ali de gestão da marca e tal, mas amanhã eu posso ser outra coisa completamente diferente, sabe? Então eu tento ter um pouco de cuidado ao me definir em quem eu sou, porque além disso tudo, eu sou marido, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou primo, eu sou amigo, eu sou uma série de coisas. Então, eu sou um pouquinho dessa mistureba louca aí, mas na Gorilla, especificamente, eu cuido de toda a parte de conteúdo da Gorilla, da agência. A gente, operacionalmente, desmembrou a agência, o Murilo e o Gabriel, que são meus sócios, eles cuidam da operação e eu cuido da gestão da marca Gorilla, comercial e novos negócios. Então, é como se a gente tivesse ali passado a faca no meio da empresa, eles cuidam do back-office, né, da operação, e eu cuido do front. Hoje a gente tem um perfil aí no Instagram que é o nosso carro-chefe, ali, se é que eu posso falar assim, é onde eu mais gosto de ficar, em que a gente gera conteúdo diariamente falando sobre comportamento, vendas, conteúdo, planejamento, etc, etc. E além disso, eu também sou professor, a gente tem alguns cursos aí, a gente dá aula também em algumas faculdades, e a gente tenta fazer um pouco de tudo, né, cara? Mas é isso. Se eu fosse resumir a ópera, seria isso. Pô, cara, muito bom essa percepção e, claro, mais do que nunca a gente precisa demonstrar mais os nossos propósitos naquilo que a gente acredita do que, de fato, o que a gente está executando. Concordo plenamente aí contigo nesse aspecto. Cara, sem dúvida nenhuma vai poder auxiliar bastante a gente sobre essa temática, se poder explicar um pouco mais para a nossa comunidade como é que esse tema pode ajudar no dia a dia aí das agências espalhadas pelo Brasil. Mas bom, começando aí já botando os pingos nos i, cara, o que são essas marcas nativamente digitais e como é que elas se diferenciam aí das marcas, vamos dizer, mais tradicionais aí que a gente vê no mercado? Cara, vamos lá. Eu gosto muito de entender um pouco a história para dar contexto no que a gente está falando, né? Esse termo, nativo digital, ele foi cunhado por um consultor educacional chamado Mark Prensky. Esse termo ele foi cunhado em 2001. E essa denominação ela foi cunhada junto de um outro termo, que eram os imigrantes digitais. Basicamente é o seguinte, ele falou, cara, a gente vai ter um problema enquanto sociedade na parte de educação, porque a gente vai ter uma leva de jovens, de crianças, de pessoas e estudantes entrando nas escolas, entrando no mercado, e essa galera é nativo digital. Essa galera são pessoas que tiveram contato direto com o digital. Em contrapartida, a gente vai ter os imigrantes digitais, que são aquelas pessoas que viram o desenvolvimento do digital, mas não necessariamente viveram o digital. Um exemplo muito clássico disso é que eu acredito aqui que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo aqui, essas pessoas elas viram a fita verde do Rei Leão. Essas pessoas elas sopraram a fita do Super Nintendo para destravar, que era pro placebo, tá? Eu descobri depois de adulto, assim, desculpa se eu destruí o sonho de alguém, mas eu descobri que soprar a fita do Super Nintendo não adiantava de nada, era placebo. Mas, enfim. Então, a gente é a última geração do analógico. A minha geração ali, que nasceu nos anos 90, ali, até metadinha dos anos 90, é a última geração do analógico. Então, a gente tem essa diferenciação entre o que é nativo digital e o que é imigrante digital. Talvez nossos pais sejam imigrantes digitais. Só que se a gente ficar preso a essa temática, a esses dois nomes, a gente acaba até
esvaziando a discussão, esvaziando o termo. Porque dentro dos nativos digitais, a gente tem três ramificações, se é que eu posso chamar assim. A gente tem os órfãos digitais, os exilados digitais e os herdeiros. Os órfãos são aqueles que cresceram com muito acesso à tecnologia, mas muito pouca orientação. Então é aquela galera que é heavy user de rede social, é aquela galera que, vive no YouTube, é aquela galera que consome game, que consome uma série de coisas, mas eles não tiveram muita preparação, eles não tiveram apoio dos pais, eles não tiveram apoio dos professores, eles só tiveram contato, eles foram massificados por aquilo ali e eles são guiados por essa internet que a gente vive hoje. Já os exilados digitais são aqueles criados com tecnologia mínima. E aí, se a gente pode ser até um pouco exagerado no que eu vou falar aqui, tá? E aí, eu, por favor, peço aqui um eu lírico, né? Um espaço aqui para a gente pensar junto e não ficar fechando questão. Mas esses exilados digitais, a gente pode exemplificar como os nossos pais. São pessoas que não tiveram tanto contato com o nascimento da tecnologia, mas se viram obrigados a entrar com essa tecnologia. São pessoas que não necessariamente elas não usam a internet. Basta ver que grupo de mensagem de bom dia da tia do Zap é até meme, né? Todo mundo fala disso. Essas pessoas, elas têm contato com a internet, elas tendem a ser muito viciadas, porque elas tiveram a atenção delas represada durante muito tempo dentro de um único aparelho. Então, esses exilados digitais, eles merecem muita atenção. Eles querem, mais uma vez, óbvio, comodidade, mas eles também querem esse face a face. E isso é um ponto importante para a gente falar sobre o que é uma marca nativa digital como um todo. Eu já volto nisso, nesse contato face a face. E por último, mas não menos importante, a gente tem os herdeiros digitais, que já estão no mercado, essa geração Z, essa galera TikTok, que basta ver que essa molecada, quando entrar no mercado, já vai saber tudo sobre edição de vídeo, já vai saber tudo como compilar um conteúdo, como trazer uma marca para dentro do contexto nativo digital. São pessoas que eles tiveram formação, se é que eu posso falar assim. É aquele pai, aquela mãe, aquele professor que pegou essa criança, pegou essa pessoa e falou, cara, a internet se usa assim, se usa de maneira certa. E aí meio que mostrou o lado certo de como usar a internet. E essa galera vai ter uma dificuldade muito grande ao entrar no mercado, ao começar a produzir conteúdo, em lidar com pessoas menos informadas, e isso é um problema. Mas já que a gente está falando de marca nativo digital, a gente precisa entender o seguinte, aqui tudo eu falei de pessoas nativas digitais e imigrantes digitais e essa ramificação. Mas para uma marca ser nativo digital, ela precisa entender que ela tem que se basear em 3 pilares. O primeiro é marca, o segundo é produto e o terceiro é a experiência desse consumidor. A gente pode ter um exemplo muito clássico do que é uma marca nativo digital hoje, o Nubank. O Nubank é uma marca nativo digital. A Netflix, apesar de não ter vindo como uma marca nativa digital, ela se tornou uma marca nativa digital. Então, a gente apoia todo o conceito dessas marcas em cima desses 3 pilares. Fortalecimento de marca, a marca propriamente dita, o produto que ela oferece e qual o relacionamento, qual a experiência que o consumidor tem com esse produto ou serviço. Caramba, cara, é sempre muito bom poder falar com pessoas que buscam e traz de forma didática aí, principalmente esses temas que estão em evidência, né? Muito se produz de conteúdo, mas às vezes não fica tão claro. E, ter essa visão que as marcas nativamente digitais envolvem as pessoas, com certeza, acho que é a grande reflexão nesse momento. Mas, cara, essas marcas, elas passaram por um processo diferente das marcas tradicionais. Quais as características que tu pode dizer dentro dessas marcas que ficam em evidência e que possam diferenciar dessas marcas mais tradicionais? Cara, se eu fosse, de uma maneira geral, assim, trazer a discussão para uma única palavra, para um único termo, uma única característica, eu falaria que é essa preocupação com a experiência. Só que essa preocupação com a experiência não é aquela coisa lúdica do encantamento, sonhadora, etc. Não é isso. É a experiência em todos os pontos de contato que a pessoa, que o cliente tem com essa marca. Quando a gente fala dessa visão clássica do funil, que eu vou fazer uma campanha de awareness, depois de consideração, depois de engajamento, para depois de conversão, isso faz sentido e continua funcionando. Não estou aqui demonizando um funil. Mas essa experiência em cada ponto do funil é diferente e é muito apoiado pela comunicação. Já que a gente está falando aqui com o pessoal de agência, a gente precisa abraçar muito bem essa ideia. É entender que o funil clássico ele funciona, mas ele funciona desde que você entenda qual ponto de contato você vai ter com cada pessoa dentro desse funil. Então, assim,
o maior foco aqui dessas marcas, a maior característica dessas marcas ao trabalhar essa comunicação nativa digital ou trabalhar essa percepção nativa digital é apoiar o produto nessa experiência que é gerada. E essa experiência ela é apoiada por comunicação. E essa comunicação ela é muito voltada para a interação. Um exemplo bobo que eu posso dar aqui, mais uma vez, é o da Netflix. A Netflix faz um post no Twitter, faz um post no Instagram, automaticamente, dá exatamente 3 segundos, tem uma enxurrada de comentários. Por quê? Aquelas pessoas querem ser notadas. Elas já sabem que a Netflix criou uma comunidade ali. Elas já sabem que a Netflix tem um planejamento de interação. Então, elas querem ser notadas por uma marca que elas admiram. O produto é muito bom, funciona. E essa experiência desse contato direto com a marca é muito importante porque o consumidor ele não vai questionar preço. A Disney Plus está entrando no Brasil. E aí, tipo, a Disney Plus está cobrando basicamente o que a Netflix está cobrando. O que as pessoas estão considerando? Cancelar a Netflix e assinar só a Disney Plus? Não, vou assinar as duas, sabe? Desde que eu tenha experiências parecidas. A partir do momento que a Netflix parar de entregar não só um catálogo, mas o aplicativo ficar zoado, como de outros streamings a gente tem aí, ou ela parar de gerar esse senso de comunidade, parar de gerar essa comunicação nativa digital, aí sim ela tem que se preocupar. A Disney ela vai se apoiar muito nessa nostalgia, vai se apoiar, nostalgia, na real, é o termo certo, né? Porque a nostalgia sendo reciclada, sendo remodelada. Mas ela vai se apoiar muito nisso. Mas se ela não apoiar a comunicação dela, não trouxer as pessoas para perto para se envolver, muito provavelmente ela vai ter um espaço no mercado, ela vai ter uma relevância no mercado, mas não tão grande quanto a Netflix tem hoje. Dentro desse contexto, Hector, a gente fala muito sobre experiência do cliente. Essas marcas, elas trabalham essa experiência de uma outra maneira com os seus usuários, com os seus consumidores. As marcas tradicionais, elas podem aprender algo dentro dessa interação, do jeito que essas marcas nativamente digitais estão no dia a dia ali buscando essa experiência com o cliente. Como é que tu enxerga esse aprendizado da galera que talvez hoje não tenha essa experiência no seu dia a dia? Inclusive nossas agências ofertando o seu tipo de serviço. Como é que elas podem aprender para passar essa nova forma de experiência para os seus clientes? Cara, eu acho, e aí é um achismo, tá? Porque como a gente vive um universo muito plural no nosso mercado, eu não tenho como ser muito categórico em relação aqui, porque a Gorilla faz uma coisa, a agência X faz outra, então eu vou tentar ser um pouco mais abrangente aqui. Mas eu acho que o diferencial que essas marcas tradicionais elas têm que buscar ao entrar no digital, ao serem nativas digitais, é justamente essa interação com o cliente. E essa interação com o cliente não é um post que o cara comentou, não é uma ligação que você vai fazer, não é um e-mail, mas é entender como que você pode se envolver de forma cada vez mais verdadeira e profunda com esse cara. E eu não estou aqui de visão romântica, eu não estou aqui falando, mais uma vez, que tem que ser lúdico, sonhador. Não é isso. Mas é entender quais os pontos de contato que esse cara tem. Um case muito bom é o do Airbnb, logo no início. O case do Airbnb é muito conhecido porque eles inovaram com as fotos, né? E todo mundo falava, tipo, cara, eu não tenho segurança de alugar no concorrente do Airbnb porque as fotos são muito feias, é aquela coisa. E eles criaram toda uma identidade visual, todo um arcabouço de comunicação para que as fotos do Airbnb fossem muito boas. Esse é o case clássico. Só que tem um outro case do Airbnb que as pessoas rechaçam, ou pelo menos não conhecem, que é o de que os criadores do Airbnb no início, os 2 sócios, eles iam direto, tipo assim, o primeiro cara que alugou a primeira casa do Airbnb, quando o cara saiu, ele, sei lá, no domingo à tarde, os 2 caras estavam na porta perguntando como é que foi a experiência dele, como é que foi o impacto, o que ele achou, o que ele não achou. Eles foram viver a experiência. Além disso, óbvio, eles são privilegiados, têm grana, aquela coisa toda, eles saíram das suas casas e foram viver a experiência do produto deles. Então, eu acho que a principal escolha que a gente tem que fazer aí é justamente nessa experiência com o cliente, ajudar e moldar com o cliente a experiência que ele vai ter, qual é esse relacionamento personalizado que ele vai ter. As gerações mais novas, as gerações Z aí, essa galera que é herdeira digital, eles querem personalização, eles não querem hiperpersonalização, eles não querem ser invadidos com um anúncio em que, tipo assim, você, Joãozinho, que tem 15 anos de idade e entra no TikTok 20 vezes por dia, você tem que comprar meu produto. Eles não querem isso, eles ogerizam isso. Inclusive, tem até um embate geracional entre geração Z e Millennium aí, porque os Millennials são muito mais permissivos do que a geração Z. Mas eles querem participar, eles querem co-criar produtos, soluções, serviços, eles querem dar opinião sobre a tua marca. Eles têm o que a gente entende como
Não é uma militância seletiva no sentido de só selecionar o que interessa a eles, mas eles têm um certo apartidarismo, se é que eu posso chamar assim, em falar, cara, eu não defendo nenhuma pauta, mas eu quero ser ouvido, eu quero co-criar as soluções. Então, para o cara que está no mercado tradicional, ele tem que entender quem são essas facetas, e hoje a gente é muito multifacetado. Eu posso ter 15 anos de idade, como eu posso ter 60 anos de idade. Na internet eu sou multifacetado. Eu tenho o meu perfil de meme favorito, eu tenho o meu grupo de WhatsApp favorito, eu tenho meus canais favoritos, e cada um deles contrapõe características próprias minhas. E eu vou conversar com pessoas diferentes em momentos diferentes. Hoje não existe mais o horário nobre, o prime time, da televisão, da internet. Isso tudo é mito, sabe? A gente tem que entender qual o comportamento do público. A gente tem que fazer um match entre tecnologia e comportamento. E quando a gente faz esse match, a gente consegue construir uma marca nativamente digital. Por quê? A gente constrói um relacionamento personalizado. E aí muita gente pode se questionar, pô, mas isso não é escalável. Cara, é escalável, é altamente escalável, basta ver o que a Netflix, mais uma vez, faz, o que o Airbnb consegue fazer, o que o Nubank consegue fazer. A gente está falando aí de um banco, a gente está falando aí de um streaming, que é o maior do mundo hoje, e a gente está falando dos caras que estão derrubando o mercado monstruoso de hotéis, sabe? Então, assim, a gente está falando de 3 marcas que cresceram e escalaram muito, entendendo essa lógica de personalização, mas principalmente de cocriação de soluções, produtos, serviços e relacionamento. E é muito importante a gente poder refletir como nós, enquanto gestores de agência, estamos gerando essa experiência para nós, enquanto gestores, mas também para os nossos clientes. E muito se discute com essa inovação, principalmente no que diz respeito à parte de experiência do cliente, né? Hoje a gente tem aí multicanais para poder se relacionar com o nosso cliente, mas muito está ligado ao nosso produto, ao como a gente está ofertando esse produto ou esse tipo de serviço. E, cara, é preciso ter um produto inovador, uma marca inovadora para poder ter essa experiência do cliente? Cara, de maneira alguma, assim. Se a gente voltar para aqueles 3 pontos iniciais de marca, produto e experiência, a gente consegue trabalhar basicamente tudo hoje no digital. Essa máxima de que as pessoas estão online, então qualquer marca tem que estar no Instagram, tem que estar no Facebook, eu teria um pouco de cuidado com essa afirmação. Mas você não precisa ter um produto mega inovador. Até porque a gente consegue entender que a experiência do cliente ela pode ser inovadora. O produto pode não ser inovador, você pode vender como aquele case lá que a galera sempre fala, esterco em lata, né? Você pode vender cocô em lata, mas a experiência é inovadora, a marca é inovadora. Então, você consegue balancear esses 3 pontos justamente para trazer as pessoas para perto. Se o foco é a interação, o segredo é encontrar onde e quando as pessoas, os clientes, estão online. Eu não gosto muito de usar o termo público-alvo, tá? Porque se a gente está falando de relacionamento, se a gente está falando de interação, eu não tenho que fazer um canal de mão única, sabe? Tipo, então eu acho que o público-alvo é muito direcionado, assim, você está jogando muito e está recebendo pouco, e eu não acredito muito nisso, eu acredito muito em relacionamento. Então, é encontrar onde e quando essa galera está online e levar produtos ou serviços aos clientes rapidamente, impulsionando a fidelidade dessa galera e personalizando esse relacionamento, fornecendo muito mais valor do que preço. Então, se eu sou uma marca que não tem um produto mega inovador, eu consigo, tipo assim, inovar no jeito que a minha marca se comunica. Eu consigo inovar através de um formato, através de um canal. Eu consigo inovar de N maneiras dentro do tom de voz que a marca pode ter, como outro case clássico, aquele do cemitério e tal. Então, tipo, esse é um ponto de inovação muito forte. Ou, cara, eu consigo, tipo assim, ter um atendimento, ter uma experiência, ter uma entrega extremamente envolvente. Tem uma marca que eu gosto muito e, assim, eu forcei uma amizade com eles porque eu queria ser amigo deles, que eu acho eles geniais, que é o pessoal da After Hype. Não sei se você conhece, não sei se você já ouviu falar, mas eles vendem, cara, planner, eles vendem papelaria, sabe? Tipo, é papelaria, é adesivo, é papel. Não é uma coisa, oh, meu Deus, sabe? Tipo, não é um produto inovador. Eles não estão, tipo assim, te dando um iPad pelo preço de um caderno, sabe? Tipo, mas eles estão te vendendo toda uma experiência de marca ali junto. Eles estão te vendendo todo um tom passivo-agressivo que você se identifica. E eles trazem você para perto através dessa interação. Então, assim, dá para você inovar em outros pontos além do teu produto, do teu serviço. Óbvio, porra,
A Netflix não seria a Netflix se o aplicativo dela não fosse o melhor do mercado, sabe? Tipo, o aplicativo da Netflix é o melhor do mercado, é um diferencial dela. Só que os outros 2 pontos, eles são tão superiores, eles são tão melhores, que você não questiona. Tipo assim, você não vai falar, o catálogo da Netflix é ruim, cara, mas eu vou entrar aqui porque o aplicativo é o único que funciona, porque o do concorrente Prime parou de funcionar, o concorrente Plus parou de funcionar, mas a Netflix está sempre lá. Então, assim, dá para você inovar sem necessariamente ser produto ou serviço. Você pode continuar vendendo o que você vende, fazendo o que você faz, ou o cliente fazendo isso, mas você consegue inovar através de marca e experiência. Bom, Hector, mas em relação à parte de comunicação, quais são as características aí dessas marcas que são nativamente digitais? Cara, eu gosto muito de frase de impacto, né? Acho que frase de impacto é bom que tu bota no PPT, tu bota no slide ali, todo mundo fica, caraca, muito bom e tal. E tem uma frase de impacto que eu gosto muito quando eu vou falar de conteúdo, que é o seguinte, tem a mentalidade de que você tem que transmitir conteúdo e não reproduzir, sabe? Enquanto agência, a gente é um transmissor de conteúdo e não um produtor de conteúdo. O produtor de conteúdo é o cliente. É o dia a dia dele. Ele que vai produzir esse conteúdo e, óbvio, você, enquanto profissional, vai encaixar isso no teu planejamento para transmitir esse conteúdo da maneira mais assertiva possível, porque é para isso que você é contratado. Se você ainda tem essa visão, enquanto agência, de só fazer arte e texto e sair disparando por aí, cara, eu não vou dizer que é um modelo que não dá certo, porque existem milhões que fazem isso. Mas para você crescer enquanto agência, para você poder cobrar mais, para você poder fazer uma série de coisas, você precisa se entender como um transmissor de conteúdo e ter um processo claro em que o cliente consiga produzir esse conteúdo para você. Então, assim, para você saber como que você contribui efetivamente para o negócio do teu cliente, para trazer essa comunicação nativo digital para ele, o primeiro ponto é que você precisa ter um processo definido, cara. Tipo assim, você tem que ter uma metodologia própria. Toda empresa, ela tem que ter uma metodologia própria, um jeito de fazer. Não adianta que eu abrir um slide, eu abrir o nosso planejamento completo para vocês e mostrar como que a Gorilla faz planejamento, que você vai copiar, mas você não vai pegar a essência da coisa, você não vai pegar a base do que a gente construiu, você vai replicar, você vai ser um reprodutor de conteúdo, né? Você não vai ser um transmissor. Então, você precisa entender que efetivamente o que dá resultado é quando você fortalece essa marca, você tem conteúdos que fortalecem a marca do cliente, né? Então, não é aquele conteúdo falando, olha como eu sou bom, olha como eu sou o melhor, olha como o meu produto é o diferencial. Não é isso. Fortalecimento de marca não é isso. Fortalecimento de marca é o que Nubank, é o que Netflix fazem através justamente desse universo que a marca pode passear, né? Porque se a marca ela quer fortalecer falando só dela, ela é um amigo chato. Eu gosto muito desse exemplo. Imagina que você marcou um bar, passou a pandemia, tá todo mundo vacinado, todo mundo bem, não temos aí mais nenhum problema. Você tá num bar com os teus amigos, e aí chega aquele amigo, cara, que ele só fala dele. Eu sou muito bom, eu sou o melhor profissional, eu sou top voice no LinkedIn, eu sou isso, eu sou aquilo. Cara, é um cara insuportável de se lidar, sabe? Porque ele não deixa ninguém conversar, porque ele tá falando só dele, de como ele é o melhor, de como ele é bom. Então, a marca, ela não pode ficar preocupada em só fortalecer e falando só dela, sabe? Tipo, você não entra no perfil do Nubank e o Nubank tá falando, somos a menor taxa do mercado. Cara, o Nubank é um banco, mano. Tipo assim, quem gosta de banco, sabe? Tipo, não conheço quem gosta de banco. E o Nubank fez a gente ter uma legião de fãs de banco, saca? A Netflix é um streaming. Eu nunca vi ninguém sair na rua com a camisa Eu Amo a Globo, sabe? Tipo, pelo contrário. Então, tipo, você tem pessoas ali que abraçam a Netflix. Isso é fortalecimento de marca. Os conteúdos que eles fazem são voltados para isso. Quando você vai fazer uma comunicação nativa digital, você tem que ter conteúdos que não necessariamente fiquem falando e evidenciando o que você é, mas que tragam uma comunidade para perto. Você consegue entrar na rotina daquela pessoa, no dia a dia dela. O segundo ponto é que você tem que manter interação com o público. Não adianta você criar conteúdo, você fazer meme, você fazer dancinha, você tem o TikTok, não sei o quê, você não interagir com o teu público, sabe? Tipo, você não interagir com o público do cliente. Enquanto agência, a gente tem um planejamento de conteúdo, a gente tem um planejamento estratégico, planejamento de conteúdo, e a gente tem também, para alguns clientes, óbvio, que pagam mais caro por isso, que eu também não saio fazendo isso para qualquer um, a gente tem o planejamento de interação. Quando a gente faz campanhas, tipo Black Friday, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães,
sei lá, qualquer data que você queira fazer uma campanha, a gente tem que planejar as interações que vão vir. E o que é planejar essas interações? É saber que possíveis comentários podem surgir de determinado conteúdo, de determinado anúncio, de determinado post. Então é o seguinte, a Netflix tem um exemplo disso também. Eu vou voltar aqui, eu estou sendo repetitivo nos exemplos, mas acho que fica mais fácil de entender. A Netflix, há um tempo atrás, ela foi anunciar a terceira temporada de Stranger Things. E aí eles fizeram uma parceria com a TV Cultura para poder usar o Castelo Rá-Tim-Bum. E aí eles fizeram toda a ação, isso quem contou foi um aluno nosso do curso, porque ele trabalhava na TV Cultura e ele fez parte desse projeto. Eles fizeram lá o bem bolado, fizeram a ação, eles filmaram com os atores, Castelo Rá-Tim-Bum, para anunciar o castelo, aquela coisa toda e tal, porque Stranger Things bate muito na nostalgia da coisa, né? E aí, tipo, o rapaz, o menino lá que assistiu o nosso curso, ele chegou assim e falou, cara, e no final da reunião, eles chegaram, tipo, com uma planilha do Excel, assim, tipo, estratégia de interação. E aí tinha lá, a primeira coisa era o Dr. Abobrinha. Eles falaram, ó, provavelmente vai ter esse comentário aqui. A Netflix vai colocar o Castelo Rá-Tim-Bum no catálogo? E aí, cara, ele falou que quando a campanha saiu, deu exatos 10 segundos. Foi o primeiro comentário, só deu tempo do cara digitar. Parece até que foi comprado, sabe? Tipo assim, parece até que combinou. Não, Joãozinho, vai lá e comenta isso. Ele falou, cara, deu 10 segundos, alguém comentou. A Netflix vai colocar Castelo Rá-Tim-Bum no catálogo? E ele já tinha uma resposta pronta. Não somos o Doutor Abobrinha, mas a gente está aqui na parceria e explicou que era lançamento do Stranger Things e tal. Então você vê que a interação é algo muito importante e negligenciado. A gente acha que é só responder com emoji, responder com carinho e não puxar o diálogo, até porque isso dá trabalho. Mas assim, enquanto profissional, eu não sei como que você enxerga isso, mas dá trabalho, porque o nome disso é trabalho, sabe? Tipo, se fosse para ser fácil, talvez chamaria férias ou outra coisa, mas dá trabalho mesmo. E por último, mas não menos importante, quando você tem essa marca muito forte, você tem essa interação muito bem construída, você leva essas pessoas para a conversão, porque é muito mais fácil, cara. O engajamento, ele diminui consideravelmente o custo de aquisição, justamente porque você traz as pessoas para perto e você construiu com elas aquela solução. As pessoas participaram daquela criação contigo. Então, é muito mais fácil e barato converter quando você tem um público altamente engajado. E a gente pode falar de comunidade, isso vai escalando, né? Mas, basicamente, a gente tem que ter essa mentalidade de transmitir o conteúdo e não de reproduzir. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Caramba, Hector, pô, uma baita reflexão aí para toda a nossa comunidade, principalmente para as agências que talvez estejam no início da sua operação, que estão buscando também um propósito maior de como é que eles podem estar atuando com seus clientes, antes de ser só uma parte de operação, poder também trabalhar com algumas estratégias. E a dica prática aí de um planejamento em relação à interação, com certeza tem que ser aproveitada, porque a partir dele, como tu bem colocou, poderemos diminuir outros custos, inclusive o custo de aquisição de clientes, né? Mas, cara, muito também se gera em relação a essas interações, os dados. E aonde que os dados entram dentro da gestão dessas marcas? Como é que essas marcas estão utilizando os dados para poder tomar as suas decisões? Cara, esse é um ponto um pouco sensível, que eu vou ser contraproducente no que eu vou falar agora, tá? Mas espero que vocês entendam. A gente tem que ter muito cuidado com esse feedback que a gente tem através do digital. Todo mundo fala que o digital ganha do tradicional porque a gente tem um feedback muito em real time ali, né? Você, tipo, postou e na hora deu 100 likes, 20 comentários, 300 compartilhamentos, você fala, opa, então eu acertei na veia aqui, né? Só que a gente tem que ter muito cuidado porque existe uma... Eu não sei se eu posso chamar isso de regra, tá? Tipo, acho que eu posso estar até sendo leviano do que eu tô falando aqui. Mas existe uma regra na internet que é a regra do 1%. Que só 1% das pessoas que estão no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, na comunidade da Cliente, na comunidade da Gorila, só 1% das pessoas gera conteúdo, participa ativamente. Então, se você tem 100 pessoas, só em tese, uma pessoa
participativamente daquilo dali. Os outros 99% que consomem aquilo passivamente, sem dar nenhum feedback, sem dar nenhum retorno, a gente chama de lurkers, né? Tipo, são as pessoas que só consomem conteúdo, são os ghosts, né? Aquelas pessoas que estão ali, elas em tese participam, elas em tese te dão engajamento, mas elas não interagem tão fortemente. E uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado ao trabalhar com métrica, principalmente no digital, é entender o seguinte, cara, eu tenho que ouvir a minoria que faz barulho, né? Porque rede social é câmara de eco, né? Tipo, então é um conceito aí que eu acho que vale dar uma estudada. Eu tenho que ouvir uma minoria que sempre fala e me dá feedback e fala, porra, Bruno, você é muito bom, fulano, você mandou muito bem, que não sei o que e tal. Ou eu tenho que ouvir esses outros 99%. Só um disclaimer aqui que eu esqueci, essa porcentagem de 1% é óbvio que ela é figurativa, tá? É só para ilustrar o exemplo. E a regra é disso também. Ou eu devo, tipo, ouvir ou tentar ouvir esses outros 99%. Eu arrisco dizer que a maioria esmagadora dos negócios tem os seus clientes aqui, nesses 99%. Mas a gente está sempre preso a esse 1% aqui, que é quem dá um feedback mais fácil. E feedback fácil, cara, é igual você virar pra tua mãe, pro teu pai e perguntar se você tá bonito, sabe? Você pode ser horroroso, bicho, você pode estar muito feio, tá com a roupa esquisita. Mas pai e mãe, muito dificilmente vai falar que tu tá feio, que tá ruim, sabe? Então é a mesma coisa, você tem que ter muito cuidado aonde entram os dados aqui. Cara, os dados são importantíssimos, mas você tem que ser muito crítico em relação a isso, para você não ficar míope, sabe? Porque talvez esse 1% aqui, ele consuma o que você tá vendendo, ele compra o que o cliente tá vendendo. Ok, sabe? Mas olha o mercado potencial que você tem aqui nesses 99% que já está lá, já faz parte da tua comunidade, mas você não está ouvindo. Você está falando só para quem faz mais barulho. Entende esse paralelo? Entende que você tem que ter cuidado ao analisar esses dados? Então, assim, os dados são infinitos que a gente tem. A gente pode fazer cruzamentos, cara, surreais, sabe? A gente tem hoje acesso a tudo que você quiser, a comportamento, tipo, e olha que a gente só tem o superficial ali, né? Imagina o que Facebook tem, que Google tem, que Amazon tem. Só que a gente tem que ter muito cuidado, cara, entender com o que a gente está falando. E esse cuidado, ele só vem, essa maldade no bom sentido, de olhar para os dados dessa maneira, quando você vive muito a tua conta. E por isso, mais uma vez, que não adianta você ser um reprodutor de conteúdo, você tem que ser um transmissor. Porque você sendo transmissor, você consegue viver a conta daquele cliente e você consegue antecipar certos movimentos. Então a gente torna a dizer, é aquele match entre tecnologia, que são esses dados que você consegue extrair, e o comportamento do público. É entender por que o teu conteúdo mais denso, ele não é entregue para mais pessoas. Por que, mesmo que você não tenha assistido, você já ouviu falar uma vez na vida da banheira de Nutella, do Lucas Neto, mas o teu conteúdo, que é o resumo do teu CC maravilhoso, ele não é entregue para tanta gente e a banheira de Nutella viraliza. Porque tem uma complexidade, tem uma fricção para consumir esse conteúdo. Quanto mais denso esse conteúdo, menor distribuição ele vai ter. Quanto menos complexo, maior distribuição, porque as pessoas não precisam entender. Elas conseguem interagir rapidamente. Então, você tem que ter uma certa maldade ao analisar esses dados, e você só consegue ter essa maldade quando você vive a tua conta. Com certeza, viver a conta e principalmente o contexto ali inserido, quem são os influenciadores, tanto do ambiente que essa empresa está inserida, como também em relação aos clientes dela. E se a gente não tiver essa maldade, e gostei muito dessa colocação, essa visão um pouco mais calejada, vamos dizer assim, do mercado, principalmente da nossa conta em questão, a gente acaba podendo ter essa visão míope que tu comentou, e até porque é bem da verdade, os dados estão ali, públicos em grande parte, algumas ferramentas trazem dados mais complexos, com mais informações, mas a gente precisa fazer essa análise, e essa análise precisa ter o contexto da empresa dentro da sua expertise e precisa principalmente correlacionar esses dados para trazer as informações, e aí, claro, como tu bem colocou, com que essa informação mais próxima da realidade da empresa e não uma informação que, quem sabe, a gente queira ver, né? Acabo até brincando muitas das vezes que os dados estão ali, a gente pode enxergar eles de diferentes formas. Agora, a informação que a gente vai extrair desses dados, aí sim precisa ser pensada, inserir o contexto da empresa para sair da melhor maneira. Mas, cara, se tu pudesse trazer aí 3 dicas aí para como as empresas podem melhorar a comunicação com base na experiência dessas marcas digitais, como é que tu poderia trazer isso aí para a galera?
Cara, o primeiro ponto é processo, mano. Tipo, primeira dica. E assim, processo não é uma parada imutável, sabe? Tipo, processo é uma coisa que. E assim, eu também não tô querendo complicar aqui, falar que você tem que desenhar e botar lá no, sei lá, no Project, não lembro qual programa que faz agora, tipo, do Office que faz processo. Mas enfim, não é que você tem que complicar isso, mas você tem que ter um processo, tem que ter uma padronização no sentido de entrega. Por quê? Porque se você não tiver processo, primeiro que você não sabe precificar, você não vai conseguir precificar da melhor maneira, porque você sempre vai estar ali remodelando aquele processo e você nunca vai conseguir otimizá-lo. Mas segundo, você consegue identificar exatamente os gargalos dessa comunicação nativo digital. Então, se ela é apoiada em marca, em produto, em experiência, eu preciso saber que processo a marca tem, sabe? Tipo, quais os ativos que essa marca tem, o que ela tem como diferencial. E diferencial é uma coisa muito importante, tá? Diferencial é aquilo, diferencial competitivo, no caso, é aquilo que você tem e ninguém mais consegue copiar. Se você atende um restaurante, você vira pro cara e fala, qual o diferencial competitivo do teu restaurante? E o cara fala, bom atendimento, boa comida e ar-condicionado, isso não é diferencial. Isso é o mínimo que eu espero, sabe? Eu moro numa cidade quente pra cacete. Então, o mínimo que eu espero é que tenha essas três coisas. Eu quero ser bem atendido, eu quero comer bem, e eu quero ter um ar-condicionado geladinho ali para dar aquela aliviada, né? Então, a gente tem que entender que diferencial competitivo é aquilo que a gente tem que ninguém mais consegue copiar. E uma coisa que todas as marcas têm, todas as agências têm, é voz, sabe? E é uma coisa única. Por isso que eu falo que não adianta. Você pode entrar no perfil da Gorila agora e tentar copiar ponto por ponto do que a gente faz, do nosso conteúdo, dos nossos textos. Mas, cara, não vai rolar, sabe? Porque não é você. Tipo, sou eu, sabe? Tipo, eu criei um personagem ali em torno disso. O Murilo é um personagem, meu sócio, o Gabriel é um personagem. Então, você tem que ter muito cuidado com esse diferencial competitivo. E o processo, ele te ajuda a mostrar isso também, sabe? Esse entendimento do processo. Justamente porque o segundo ponto, a segunda dica que eu posso dar é o planejamento, cara. Planejamento é uma coisa que eu não entendo, eu sinceramente não consigo entender por que tem tanta agência, tem tanta gente por aí que não dá tanto valor para o planejamento, e que entrega o planejamento para o cliente, entrega aquele PPT, aquele chumaço de papel e não dá atenção para aquilo dali. Cara, o planejamento, ele tem, inclusive, até uma dica, tá? A gente começou a fazer isso já há uns 2, 3 anos e, tipo assim, foi uma das coisas que ajudou muito a gente, cobrar pelo planejamento. O cliente está pagando o planejamento. A gente demora um mês, mais ou menos, aí para entregar o nosso planejamento de qualquer projeto que a gente faz. A gente aloca equipe e tal, é bem denso. Nosso planejamento é bem, bem denso. E assim, cara, o primeiro mês de projeto, o cliente não sai já com post, imagem e texto, sabe? Tipo, não. O primeiro mês de projeto é um mês de estudo, de planejamento, para entender o que a gente vai fazer naquela conta. Óbvio que o planejamento vai mudando. No início ele vai mudando semanalmente, quinzenalmente. Mas, cara, uma dica fundamental é que você estruture muito bem o seu planejamento, você faça ele muito bem, sabe? Tipo, óbvio, você não vai ter todas as respostas. Não é para ter todas as respostas. Mas você tem que fazer as perguntas certas. E com o passar do tempo, mais uma vez, esses dados vão te mostrando essas respostas. Porque, cara, hoje com o Google, com tanto conteúdo na internet, com tanta gente boa criando comunidade, fazendo essa troca de ideias aqui, você tem as respostas para tudo. O que você não tem são as perguntas. E o planejamento, ele te dá essas perguntas. Então, acho que essa seria a segunda grande dica, se é que eu posso dar assim. E, cara, eu volto a dizer que a gente tem que ter muito aquela mentalidade de ser transmissor de conteúdo ao invés de ser um reprodutor. Eu acho que essa é a terceira grande dica, sabe? Tipo, achar uma maneira, achar um processo que diferencie aquele produto, aquele serviço, aquele cliente, a tua agência, o que quer que seja, que traga as pessoas para perto, que traga essa interação, mas principalmente, cara, que você consiga encaixar a rotina do cliente, a rotina da tua agência no teu conteúdo, sabe? Porque hoje, o que a gente vive, tudo é conteúdo. Tudo, absolutamente tudo é conteúdo. Eu posso sacar meu telefone aqui agora e fazer um print disso aqui, filmar aqui a tela enquanto eu estou falando, postar isso nos stories, isso é conteúdo, sabe? Então, a gente, entendendo isso, a gente tem que ter essa maldade também de, dentro desse planejamento, trazer essas coisas mais situacionais, trazer as pessoas mais para perto, buscar essa interação maior. E, óbvio, se eu estou falando de cliente, eu tenho que trazer a rotina desse cliente para dentro. Eu tenho que capacitar esse cliente para que ele possa me passar o dia a dia dele, os desafios dele, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. E, óbvio, como profissional,
tornar isso palatável para o público, né? Porque eu tenho que ter esse contato muito grande com o público. Eu tenho que entender quem é Looker, quem faz parte daqueles 99% e quem faz parte desse 1% aqui dessa voz mais ativa. No início, para mostrar serviço, talvez você tenha que focar muito nesse 1% aqui que faz barulho. Mas depois, com o passar do tempo, você tem que tentar migrar esses 99% para esse 1% aqui. Você vai ter que trazer mais gente para dentro da tua base. Então, cara, processo, planejamento e ter eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar, e ter um mindset, sabe? Tipo, mudar um pouco esse mindset do operacional para o estratégico. Eu acho que essa é a terceira grande dica. Eu não sei se eu embaralhei mais as coisas do que ajudei, mas eu acredito dessa forma. Cara, por mim aqui, com certeza contribuiu com a reflexão em cima da gestão das agências e como é que elas podem aprender, principalmente com essas grandes marcas, como elas interagiram no mercado, o que elas valorizavam ou valorizam, né, para fazer os seus planejamentos e os seus planos de ação. Aqui dentro da Clint, a gente tem um programa de aceleração e uma das etapas desse programa de aceleração, obviamente, é a construção de um playbook. E lá dentro tem uma etapa que a gente vai descrever diferenciais competitivos. E posso dizer com uma certa experiência que é o ponto onde as agências mais batem cabeça, aquelas que estão junto conosco, que é como é que eu consigo passar a minha proposta de valor e como é que eu posso deixar claro, não só para mim enquanto gestor, mas para toda a minha equipe, quais são os meus diferenciais competitivos. O que tu comentou aí sobre o planejamento, sem dúvida nenhuma, o planejamento que a Gorilla entrega para o mercado, obviamente pode ser um diferencial, visto que poucas agências vão ter a experiência ou a vivência que o Hector e que os seus sócios desenvolveram. Então é algo que a gente tem que refletir, como eu busco essa diferenciação e muito bem colocado por ti, Hector, que a gente tem que ouvir os nossos clientes e que a gente tem que entender o perfil desses clientes. Será que eu estou ouvindo o cara que está mais próximo aqui e que ele não é bem o público em geral que eu quero, ou eu estou deixando de lado as empresas que talvez sejam o nosso perfil ideal de cliente, né, o nosso foco, e que a gente não está levando em consideração no dia a dia para a tomada de decisão aqui, principalmente no que diz respeito à parte de comunicação. Cara, Hector, para finalizar essa discussão aí bem ampla, queria voltar no temas aí das marcas nativamente digitais e poder, na sua visão aí, poder trazer para as nossas agências o que a gente pode levar daqui para frente com essas marcas. Ou seja, quais as marcas que a gente tem que acompanhar e o principal, quais são as inovações que elas estão trazendo que a gente tem que adaptar e colocar no nosso dia a dia aqui na nossa agência. Cara, eu acho que o fundamental agora é entender um termo que a gente pode cunhar. Vou cunhar um termo aqui, porque isso já vai virar um conteúdo nosso em breve, vai fazer parte de um curso novo que a gente está lançando aí. Então, se vazar daqui, eu vou saber que foi daqui, tá? Então, já vou deixar claro aqui, eu estou registrando oficialmente. Mas, brincadeira. A gente cunhou um termo chamado eufluência, que toda marca, a partir desse momento, ela vai precisar ser o seu próprio influenciador, sabe? Tipo, ela vai precisar ter uma cara, ela vai precisar ter um embaixador, ela vai precisar de alguém que mostre o que ela está fazendo. E essa eufluência, ela entra no que a gente entende por uma janela de oportunidade. Uma janela de oportunidade, ela tem dois ramos, né? Ela tem duas portas. Você vai abrir a janela, abre o lado direito e o lado esquerdo. Esse lado direito aqui, eu posso falar que é o que a marca controla. O que a minha marca controla? Cara, eu controlo a voz da minha marca e eu controlo a comunidade dela, a construção de uma comunidade dela. E desse outro lado aqui, eu tenho as coisas que eu não controlo, são os elementos culturais, que é o quê? O comportamento do público. Eu não controlo o comportamento do público. Eu não controlo o que ele vai achar do meu produto, eu não controlo o que ele vai achar do meu serviço, eu não controlo o que ele acha do meu conteúdo. Eu não consigo. Eu posso até tentar induzir, aí vai vir aquela galera dos gatilhos mentais, que não sei o quê. Você consegue até induzir, mas você não controla, certo? E aí tem as tendências também, que são as tendências emergentes. Então, o que a gente coloca no nosso conteúdo, o que a gente coloca nessa eufluência, que entra nessa janela de oportunidade, deve ser informado pelos valores da marca e refletir essa cultura em rápida evolução. Então, o que a gente tem que acompanhar agora é como as marcas, essas marcas que eu falei, Netflix, Nubank, sei lá, outras marcas que estão aí, elas vão se apropriar desses formatos que estão surgindo. Que formatos são esses?
TikTok é um formato, o Reels é um formato, como que eles estão criando produtos, quem são os influenciadores que estão saindo daí, que são dessas tendências emergentes, o que eles estão criando enquanto produto, enquanto solução. Porque, em tese, eles estão um passo à nossa frente. Cara, e olha que doideira. Quem falou que tá atrasado foi o Adam Mosseri, que é o head do Instagram. E ele falou, cara, a gente tá atrás do TikTok, a gente tá atrasado no formato, sabe? Tipo, pô, o TikTok pavimentou um caminho e agora a gente vai atrás de correr atrás do prejuízo. Então, se esses caras estão falando que eles estão atrasados nesse formato, eu tenho que ficar de olho no que está saindo de lá, não em relação a fazer dança, em relação a fazer challenge, em relação a fazer meme, não é em relação a isso, mas é em relação ao que está saindo enquanto output, o que está saindo de comportamento de lá, o que está saindo de produto, o que está saindo de serviço, para onde que essas pessoas estão indo, sabe? Então, é viver muito essas comunidades, não necessariamente você pode ser um lurker nessas comunidades TikTok, etc, mas entender o que as pessoas estão fazendo, óbvio, para adaptar o teu processo à tua realidade. Não necessariamente você tem que ser um TikToker, você tem que fazer um Reels lá engraçadinho, você tem que fazer uma série de coisas, mas você tem que entender como aproveitar essa janela de oportunidade e, óbvio, como que os valores da tua marca e a cultura, elas são refletidas nesse ambiente de evolução cada vez mais rápida e efervescente. O que a gente tem que entender é que no mercado hoje, graças à pandemia, quando a gente fala de futuro, a gente não está mais falando de 3, 4, 5 anos. Futuro agora são 6 meses, 1 ano, sabe? Então, num futuro próximo, em que essa evolução é cada vez mais rápida, que a gente tem uma janela de oportunidade cada vez mais curta, a gente precisa se adaptar a esses formatos, essas realidades, e entender o que está saindo de produto ou serviço de lá. Muito bom, Hector. Com certeza pode auxiliar aí as agências a poder refletir como é que elas poderão trazer essas inovações para dentro do seu negócio e como poderão aprender com essas marcas nativamente digitais para poder melhorar a sua entrega e poder melhorar principalmente o seu posicionamento para o mercado como um todo. Imagino que nossa comunidade vai querer continuar atrás dessas inovações, desses aprendizados, então vou pedir para a nossa galera colocar ali o LinkedIn do Hector na tela, também os contatos da agência da Gorilla, para que possam acompanhar esses que são aí bons produtores, né, transmissores de conteúdos para poder trazer aí já o que a gente discutiu aqui dentro do nosso papo. E, pô, agradecer bastante aí, Hector, pela sua participação, por poder contribuir para a galera. E se quiser deixar um último recado aí para nossa comunidade, fica à vontade aí, cara. Cara, obrigado pelo convite, obrigado aí pelo papo, espero que a galera curta. O único recado que eu tenho para dar, assim, para finalizar, é que nada, absolutamente nada do que eu falei aqui é imutável, sabe? Tipo, todo conhecimento, toda habilidade, tudo que a gente constrói enquanto sociedade é imutável, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado, assim, porque não existe verdade única, absoluta e universal, saca? A gente tende a encapsular muito conhecimento sendo guru, criando fórmula, criando receitinha, mas na real, se a gente tá falando de comportamento, cara, o comportamento tá mudando o tempo todo dia tu é uma pessoa diferente, sabe? Então, nada disso aqui é imutável. Sei lá, daqui a 6 meses eu espero voltar aqui e falar, galera, lembra que eu falei naquele último papo? Acho que eu falei besteira ali, agora eu tô enxergando dessa forma. Eu espero que isso aconteça, sabe? Tá me convidando aqui de novo. Mas eu espero que isso aconteça justamente porque não existe verdade absoluta, única e universal, sabe? O que eu tento trazer aqui é muito mais uma mola, assim, tipo, é uma ponte para um conhecimento que eu tive, eu abstraí e eu consegui trazer e deixar ele palatável para vocês. Então, com base nisso, cara, eu espero que você se questione e faça perguntas certas para quem consegue ter essas respostas, sabe? Se a gente sabe que os dados são as respostas, eu estou aqui muito mais para gerar essas perguntas. Então, é só agradecer mesmo aí pelo convite e me coloco à disposição. Qualquer dúvida, crítica, elogio, sugestão ou proposta de compra da Gorilla, o direct está aberto. Show de bola, Hector, muito bom. Obrigado aí novamente por estar junto conosco. E você, se quiser acompanhar aí mais encontros aí dentro da SMV, não esqueça de assistir dentro da página de Assista e convidar seus amigos para poder participar dentro dessa comunidade. Vamos que juntos somos mais fortes e um forte abraço aí, Hector. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material,
fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.